Meu mundo era o Bolsonaro, disse Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Tenente-coronel do Exército, tornado delator, Cid contou. A gente não ficou com nem eu, nem meu pai, nem Crivellari, nem Câmara. Ninguém ficou com nenhum Passou centavo, tudo o presidente. O senhor sabe onde que o presidente guardou esse dinheiro? Não, assim, eu sabia que ele deixava jogado numa gaveta que ele tinha, mas assim, nunca... Na casa dele? Na casa dele. Ele recebeu todo o montante do dólar. E aí eu informei para eles aonde eu tinha vendido as joias. Né, onde eu tinha vendido as joias. Os demais. Isso. E aí eles foram lá, só que eles não conseguiram encontrar. Porque eu não lembrava onde era a loja, fisicamente. Entendi. Eu não lembrava onde era a loja fisicamente. E aí eles procuraram e falaram, Cid, não tá achando. E aí, acho que foi num domingo ou num sábado, o coronel Câmara falou, Cid, só você que pode ir lá. Você é o único que sabe onde tá. Foi aí que eu comprei uma passagem. Comprou do seu dinheiro? Do meu dinheiro. Tá. No próprio domingo mesmo, falei, então não vou lá. Né? Peguei no domingo de manhã, da noite, peguei um voo para Miami, cheguei em Miami cedinho, fui na loja, recomprei e voltei. E isso chega o vendedor que eu tinha me vendido. Aí eu queria recomprar o que... Ele, pô, mas eu já vendi. Falei, mas eu preciso de volta. Aí então, bom, deixa eu ver, deixa eu tentar conseguir de volta. Aí ele trouxe o valor de $35 mil. O dobro do que você tinha pago. O dobro que eu tinha pago. Aí eu liguei pro Coronel Câmara, falei, pô, Coronel, 35 mil, e agora? Tem dinheiro? Como é que vai fazer? Aí ele falou assim, e aí, você tem dinheiro? Não tem? Eu falei, não, tem dinheiro na minha conta. Eu falei, pô, Coronel, tem dinheiro, então compra que depois a gente acerta. Aí eu fui até o Banco do Brasil, liguei pro meu gerente, falei, cara, tô precisando de $35 mil. Aí o gerente foi, saquei o dinheiro, fui, paguei. Sacou em espécie? Espécie, cash. Né, paguei e peguei os bens. Aí, acho que 2 ou 3 semanas depois, o Coronel Câmara me devolve os 35 mil. E a origem desse dinheiro que o senhor recebeu? Era do presidente. Talvez seja o dinheiro que ficou da venda inicial do relógio. Então, mas aí não sei. Simples assim, caras e caros admiradores do mito e seus militares. Com a ajuda, entre outros, de um general, Mauro Cid, o pai, Bolsonaro embolsou $86 mil das joias sauditas, que foram vendidas e renderam esses quase R$500 mil. O nome popular disso é corrupção. Embolsou, segundo delação de Mauro Cid, o filho, cujo mundo era Bolsonaro. Embolsou para pagar multas de crimes cometidos. Crimes nas motocicletas, quando durante a pandemia não usava máscara e morriam 700 mil pessoas na Covid. Multado também por dizer a Maria do Rosário que não estupraria a deputada por ela não merecer ser estuprada. Como uma mulher vota num tipo asqueroso como esse? $86 mil, quase R$500 mil. Parece até pouco, mas foi assim, de joia em joia, de rachadinha em rachadinha, que fizeram fortuna. 107 imóveis para a família estendida. 51 imóveis, boa parte em dinheiro vivo para o núcleo duro da família. Além de 2 mansões em Brasília, orçadas em R$10 milhões. A propósito, uma modesta sugestão. Amigas, amigos, fotógrafos, cinegrafistas, tantos craques em Brasília. Sugestão para aqueles momentos em que a bancada da extrema-direita na Câmara dos Deputados em coro grita: ladrão, ladrão, mensaleiros, etc. Fotografem, filmem rosto a rosto o coral da extrema-direita. Depois é só checar no site Congresso em Foco. O site informa nome a nome. 111 deputados de 16 partidos são investigados ou já são réus em alguma ação penal. 35 desses deputados são do PL, o partido de Bolsonaro, Michele, Braga Neto, de Valdemar da Costa Neto et caterva. No site Congresso em Foco se encontra a ação que cada deputado ou deputada responde.
É só conferir e reincidentes já começam a aparecer em novas investigações da Polícia Federal. Aquelas feitas por determinação de Flávio Dino e do Supremo Tribunal Federal. Sobre a monumental, insuperável roubalheira de dezenas e dezenas de bilhões via orçamento secreto. Criado no final de 2019 por um general então na ativa, Luiz Eduardo Ramos, o orçamento secreto engoliu 186,3 bilhões de reais. Dinheiro que não se sabe ainda quem mandou, para quem e como foi gasto. Do pouco já rastreado por amostragem, algo se sabe. Roubaram muito. E os destinatários, não apenas, mas principalmente, são de bandos abrigados naquilo que chamam de centrão. As dezenas e dezenas de bilhões sugados e embolsados elegeram boa porção daquele coro que grita ladrão, ladrão, ladrão. Gritam por medo, temem que as investigações revelem quanto e por quem foi roubado em segredo. Aqueles bandos gritando ladrão, ladrão, têm uma definição precisa na psicanálise. A isso se chama projeção. A pessoa, no caso o ou a parlamentar, projeta no outro aquilo que sabe que é, mas que é insuportável admitir para si mesmo. E se por acaso se assume ser corrupto, corrupta, ladrão, ladra, grita por ser cínico, cínica, hipócrita. Bolsonaro e família, por exemplo. Basta ler, ouvir, ver o noticiário de mais de uma década. Rachadinhas com o Fabrício Queiroz e família. Rachadinhas com o capitão e matador Adriano da Nóbrega. A mãe do capitão Adriano, Raimunda Vera Magalhães, e Daniele Mendonça, mulher do chefe do escritório do crime, organização de pistoleiros de aluguel, tinham cargos no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Quando Bolsonaro acusa seus adversários de serem corruptos, mesmo os que não são ou não sejam, está exercendo uma de suas características, que parece ser transmissível geneticamente: a perversão, o atribuir ao outro o que é de si. E se for mentira, basta repeti-la até soar como se verdade fosse. Mais uma vez, a projeção. Atribuir aos outros suas próprias perversões. Quando aqueles bandos do centrão estiverem berrando sobre moralidade, olhem para eles, um por um, uma por uma, e puxem suas capivaras. Muitos deles e delas deveriam estar, mas ainda não estão denunciados pelo 8 de janeiro, o ensaio, a encenação golpista. A denúncia do procurador-geral Paulo Gonet está entupida de provas. No programa fantástico do último domingo, exibidos áudios de militares e civis ensaiando, pregando golpe, e com uma informação: são milhares de horas de conversas de militares e civis, de civis e militares sobre a encenação golpista. Se poderia ter muitos militares mais denunciados. Também políticos e empresários que pagaram o ensaio golpista. Gente, por exemplo, do agro. A resposta para, ao menos por hora, não estarem todos denunciados é simples. A correlação de forças não permite. Certamente entenderam que não adianta apenas jogar para a plateia. Não há força política para denunciar tantos e todos a um só tempo. É demasiado ampla a força política envolvida no ensaio golpista do 8 de janeiro. Militares, empresários, partidos e políticos. E mais, mídias. As grandes mídias multinacionais que não querem regulamentação alguma e que para isso têm apoio no Congresso Verde e Amarelo, que não quer ver exposto em massa os seus esgotos a céu aberto. E as mídias locais, que já têm candidato para 2026. O capitão do Exército Tarcísio de Freitas, ora em missão no governo de São Paulo. Notem,
Pablo Marçal acaba de ter seus direitos políticos cassados por 8 anos. Marçal, claro, vai recorrer. Pablo Marçal cometeu crimes eleitorais diversos. Nenhum deles menos escandaloso que o crime cometido pelo capitão Tarcísio. No domingo da eleição, ao vivo, nas emissoras de televisão e rádio, Tarcísio acusou Guilherme Boulos do que era acusado o seu candidato, Ricardo Nunes. A acusação de ter proximidade com negócios do PCC. Crime eleitoral ainda mais grave por conta do cargo ocupado por Tarcísio, o governador de São Paulo. Fim da eleição, a presidente do TSE, Carmen Lúcia, falando de maneira geral, prometeu ação rápida. Isso há 4 meses. Pablo Marçal já foi punido pelo TRE de São Paulo. Perguntem-se qual foi a punição para o capitão Tarcísio. Nenhuma até agora. E qual é a cobrança de punição a Tarcísio feita pelas mídias que cotidianamente o incensam? Não há cobranças, há o estrondoso silêncio e o que é corriqueiro. A desconstrução a qualquer custo de adversários. Mas felizmente, neste ambiente, alguém com a dimensão profissional e pessoal do advogado Luiz Francisco de Carvalho Filho cobrou em artigo neste domingo na Folha de São Paulo. Escreveu Luiz Francisco: a denúncia da Procuradoria-Geral da República é sólida e a prisão de Bolsonaro é ato de legítima e preventiva defesa da sociedade. Luiz Francisco de Carvalho Filho termina advertindo: a proximidade das eleições estimula a índole golpista de comandantes militares. Esperemos que Luiz Francisco tenha sido lido no próprio jornal. Ouçamos esse trecho da delação de Mauro Cid. Sim, senhor, eu até estou lembrando agora, eu estou lembrando do caso. O que aconteceu foi realmente isso. Inicialmente, o general Paulo Sérgio, a conclusão dele ia ser isso. Aí o presidente estava pressionando ele para que ele escrevesse isso de outra forma. Né? Ele queria que ele escrevesse alguma coisa que não... Na verdade, o presidente queria que escrevesse que tivesse fraude. Para os que apoiam isso aí, nunca haverá prova que baste. Invocarão a condenação de Lula anulada e dirão que as provas não são provas. Muito menos perceberão ou dirão que a denúncia da PGR, ao mesmo tempo, alcança e poupa chefes militares. Mauro Cid delatou e chefes militares confirmaram. No dia 7 de dezembro de 2022, Bolsonaro mostrou a minuta do golpe para os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica e para o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, também agora denunciado pela Procuradoria. Reunião essa da minuta golpista 1 mês e 1 dia antes do 8 de janeiro. Pergunta singela e óbvia. Tendo sido sondados, convidados para um golpe de Estado, que medidas tomaram os comandantes das Forças Armadas e o ministro da Defesa? O comandante da Marinha, brigadeiro Almir Garnier, já denunciado, se sabe, mergulhou de cabeça no ensaio golpista e deixou o cargo antes para não ter que prestar continência a Lula. Os ex-comandantes do Exército, Freire Gomes, e da Aeronáutica, Batista Júnior, saem dessa história como os que resistiram, ou ao menos recusaram o ensaio golpista. As perguntas singelas. 5 militares reunidos, um capitão-presidente e 4 generais. O ensaio do golpe de Estado, já escrito, já impresso. Freire Gomes, comandante do Exército. Desde 1 mês antes, os quartéis Brasil afora estavam cercados por manifestantes que pediam golpe, intervenção militar. Quartéis cercados por manifestantes com autorização não só do comandante do Exército, Freire Gomes. Os comandantes das 3 forças autorizaram. E autorizaram numa nota pública.
intitulada às instituições e ao povo brasileiro. Nesta nota, basta conferir, mencionaram literal e escancaradamente a expressão, abre aspas, ação moderadora das Forças Armadas. Tese golpista sem apoio constitucional algum, fora uma leitura mandrake da Constituição. Pergunta: ao conhecer a minuta do golpe, Freire Gomes, assim como Batista Júnior, tomaram as providências a que estavam obrigados por lei? Investigaram, processaram, denunciaram? Não. Freire Gomes foi depor na Polícia Federal a 2 de março de 2024 na condição de suspeito, antes de ser tornado general garantista e herói da legalidade nas manchetes e assim não ser denunciado. Perguntaram a Freire Gomes e Batista Júnior por que não denunciaram? Ao Superior Tribunal Militar, a quem quer que fosse, não avisaram o futuro governo com todas as letras? Por que não investigaram, não puniram os que tramavam um golpe? Por que, já conhecida a minuta, Freire Gomes não determinou a desocupação imediata das portas dos quartéis? Por que não abriram investigações internas para apurar a participação de generais, almirantes, coronéis e outros oficiais na trama golpista? Trama, por eles conhecida, no mínimo, desde a minuta do 7 de dezembro. Mas vamos ao contexto das casernas. 3 dos generais da reunião da minuta do golpe são contemporâneos na Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, sendo 2 deles da turma de 1980. Os 5 conheceram o ensaio golpista impresso. Bolsonaro queria um golpe e pediu apoio, conta Mauro Cid, que depois da reunião ouviu a versão de Freire Gomes. Pois bem, 3 dos presentes foram denunciados pela Procuradoria-Geral: Bolsonaro, Paulo Sérgio e Garnier. E os 2 que não agiram contra a trama golpista, Freire Gomes e Batista Júnior, são legalistas? Freire Gomes é um kid preto, como é um outro emissário da minuta, o general Mário Fernandes, este também já denunciado. Mauro Cid, delator e denunciado, também é kid preto. E desde muito antes, Mauro Cid já havia sido designado por Freire Gomes como futuro comandante dos kid pretos, no Batalhão de Ação dos Comandos, o BAC, Templo dos Kid Pretos. Todos esses militares se conhecem há tempos, desde a academia, convivem cotidianamente, moram próximos uns dos outros. E uns estavam no ensaio golpista e outros nem ouviram falar. E quando ouviram falar, fingiram não ter ouvido? E parte das Forças Armadas tem grande responsabilidade nesse episódio, porque foram eles que toleraram a permanência dessas pessoas em frente aos quartéis desde o dia 1º de novembro. Foram eles que deram assentimento, forneceram luz, forneceram água para essas pessoas. Veja, bens que são públicos. Não faz sentido ter multidão em frente a quartel, muito menos pedindo golpe. Voltando ainda mais no tempo, Bolsonaro foi lançado candidato a presidente dentro da AMAN, a 29 de novembro de 2014. O atual comandante do Exército, Tomás Miné Paiva, então, em 2014, comandava a AMAN. Entre 2015 e 2017, o general Alão foi o assistente secretário de Vilas Boas quando este comandava o Exército. Portanto, o general Alão era próximo de Tomás Paiva, que era o chefe de gabinete do comandante do Exército, Vilas Boas. Em 2022, já comandante em Fortaleza, Alão ameaçou: protegerei os manifestantes e acampamentos, mesmo que haja ordem de outros poderes no caminho contrário. O hoje comandante do Exército, Tomás Paiva, era o segundo de Vilas Boas quando o então comandante
em conjunto com o alto comando, escreveu aquelas 2 notas publicadas no Twitter ameaçando o Supremo Tribunal Federal. Primeiro, para não conceder habeas corpus a Lula, que ainda não tinha sido preso, e depois para mantê-lo preso. Por fim, o legalista Freire Gomes. De 2016 a 2018, o general Freire Gomes foi o segundo no Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, então comandado pelo general Sérgio Etchegoyen, aquele que não aceitou o relatório final da Comissão da Verdade em 2014. Comissão que investigava crimes na ditadura. Sérgio Etchegoyen não aceitou porque o relatório cita o seu pai, General Léo, e o tio, Coronel Ciro, por práticas contra os direitos humanos na ditadura. Etchegoyen, que teve um encontro secreto com Vilas Boas e Temer, um ano antes da ampla trama que levaria ao impeachment de Dilma. Segundo colegas, Etchegoyen é o Golbery de mais este extenso e longo projeto militar de poder.